Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Estatuto da Criança e do Adolescente atingiu a maioridade ao completar, em julho, 18 anos de existência. O ECA, como é chamado, é considerado um marco na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Mas a maioria dos operadores do direito reconhece que faltam recursos públicos e há insuficiência de políticas preventivas para que o ECA seja aplicado corretamente e com eficácia. Por isso, neste quadro, vamos analisar os avanços e os desafios enfrentados para a sua execução. Conosco, a promotora de justiça Andréa Weckert, que atua na cidade de Canoas. Doutora Andréa, é um prazer tê-la aqui conosco no programa. E desde já lhe pergunto, doutora, o ECA vem sendo efetivo ou algo precisa ser mudado? Com certeza precisa haver mudanças em relação ao Estatuto. Mas o Estatuto, com certeza, é um instrumento bastante eficaz se ele for aplicado adequadamente. O problema, como eu costumo dizer, é que o ECA ainda é um bebê, embora com 18 anos já atingindo a maioridade, mas ainda é um bebê engatinhando. Nós não conseguimos aplicá-lo em sua integralidade. As políticas públicas previstas do Estatuto são muito difíceis de implementar, em razão de escassos orçamentos, de vontade política, até porque as questões que envolvem a assistência à criança ou adolescente envolve um gasto bastante grande e nem sempre isso dá retorno em votos. Então, não há muita vontade política, às vezes, na implementação dessas políticas necessárias para que se consiga aplicar o Estatuto na sua integralidade. Mas, com certeza, ele é um avanço extraordinário, né? Desde que nós temos o caso 1896, Marielle, em que a criança era vítima de espancamento e de maus tratos e que a sociedade que foi defendê-la, a entidade que foi defendê-la, foi a Sociedade Protetora dos Animais, porque não existia nenhuma entidade para proteção dos direitos da criança e do adolescente. Foi quando o mundo se deu conta de que havia necessidade de se avançar nessa área. E desde então, houve avanços que com o Estatuto, com certeza, nós temos uma proteção integral da criança e do adolescente. Só que ele precisa ser implementado efetivamente, né, para que ele possa surtir os efeitos que se deseja com relação a isto. Podemos dizer, então, que o ECA proporcionou, digamos assim, uma outra visão da sociedade em relação à criança? Isto sem dúvida. Isto sem dúvida. A criança de um objeto que era antes, hoje é tida como titular do direito. Ela é protagonista, ela tem um papel decisivo em todas as decisões em relação à sua vida. Né? Hoje, com certeza, a sociedade está bem mais voltada à defesa da criança e do adolescente. As agressões, as violências, as negligências dificilmente ficam escondidas entre quatro paredes como antes ficavam. Né? Hoje, qualquer situação, há denúncias através do Disque 100, há denúncias ao Conselho Tutelar, anônimas na maioria das vezes, e os órgãos de proteção iniciam, então, as atividades para a proteção dessa criança. Nem sempre se consegue atingir os objetivos, mas na maioria das vezes se consegue bastante avanço e bastante sucesso e um resgate bem significativo com relação à situação dessas crianças. A mentalidade com certeza mudou. A sociedade, eu acho que talvez a sociedade seja quem mais esteja fazendo o seu papel nessa questão da proteção da criança e do adolescente. O Estado é que ainda está engatinhando mais, porque a sociedade com certeza tem um papel significativo e é quem mais está tendo ações efetivas para essa proteção, denunciando, buscando as autoridades, trazendo à vista de todos o problema para que se possa solucioná-lo. Na sua visão, doutora, pontos positivos e negativos do Estatuto da Criança e do Adolescente?
Com certeza, os direitos implementados no Estatuto são, na sua integralidade, pontos positivos, não é? Toda a sistemática de proteção é uma sistemática bastante adequada com relação à criança e adolescente. A questão do protagonismo infantil, a questão de a criança hoje ser vista como titular desse direito, desta proteção integral, né? E todo o sistema estabelecido são os aspectos positivos do Estatuto. O Estatuto em si ele é extremamente positivo. Há alguns pontos negativos que acabam maculando essa execução, né? Que diz com relação, por exemplo, a questão dos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares, eles, na teoria, são instrumentos excelentes para atender esta demanda, né? Tirar do judiciário, que antes nós tínhamos milhares e milhares de processos acumulados no judiciário, o judiciário centralizando essas decisões, passando isso para um órgão que seja representativo da sociedade. Só que hoje, como eles estão estruturados, a forma de escolha desses conselheiros tutelares faz com que nós não tenhamos, muitas vezes, os melhores representantes para desempenhar aquela função. Hoje, então, isso está viciado e maculado por interesses políticos, interesses outros diversos que não especificamente o interesse à proteção da criança ou adolescente. Não raro se faz eleições e conselheiros tutelares se elegem e nem sabem o que eles têm que fazer, não sabem qual é a sua função enquanto conselheiros tutelares, não é? E no momento que eles estão eleitos e assumem a função, imediatamente é a obrigação deles atender a todos os casos e eles nem sabem muitas vezes por que estão ali. E muitas vezes, por mais que se oriente, que se explique como é a atuação, mesmo assim eles têm bastante dificuldade de, num caso diferente, onde não há uma tutela em que se diga faça isso, eles têm dificuldade de ter uma independência, de ter iniciativa e na resolução daqueles conflitos. Então, realmente, a forma como está hoje a escolha de conselheiros tutelares, que é o órgão essencial, um órgão essencial para a aplicação das medidas de proteção, para esse atendimento integral, faz com que ele seja muito ineficaz, pouco efetivo na realidade, né? E a falta de estrutura. Eu acho que também outra questão básica com relação à implementação do Estatuto é a falta de estrutura em todos os setores de atendimento à criança e adolescente. Por mais que se tenha colocado na lei que a criança e adolescente é prioridade absoluta, não é? Essa prioridade absoluta, ela na prática, na maioria das vezes, não existe. Ela não existe na visão do poder público, que muitas vezes não estrutura esses conselhos, é uma dificuldade muito grande de se conseguir dar uma organização administrativa, estrutural para esse atendimento, a dificuldade de se ter essas equipes de apoio, equipes técnicas de apoio, uma dificuldade muito grande de se estruturar, muitas vezes se estrutura uma equipe técnica extremamente adequada e daqui a um ano, meio ano, aquilo se desfaz, perde o foco, então há uma necessidade de ficar fomentando sempre, então as coisas não andam muitas vezes com as próprias pernas, né? E também na área, com certeza, na área do ato infracional, nós estamos, assim, bastante deficientes na legislação hoje para uma eficaz aplicação das medidas socioeducativas. Falando em ato infracional, esse alto índice verificado de violência gerado entre os adolescentes, então, sem dúvida, também é gerado pela ausência de políticas públicas. Não, com certeza. Acho que uma das bases, né, do problema hoje da questão infracional é a família. A família hoje está desestruturada, a família hoje não sabe como lidar com seu adolescente. E talvez 18 anos depois do Estatuto se dizer isso possa parecer inadequado, mas a verdade é essa. Os pais ainda têm aquela mentalidade de não posso bater, não sei o que fazer. Eles não têm condições, muitas vezes, intelectuais de dialogar com esse adolescente, de atender esse adolescente nas suas necessidades. Muitas vezes os pais não têm isso nem para si, e aí é que é o grande problema. A falta da figura paterna,
que na maioria dos casos de ato infracional se identifica uma falta de figura paterna ou porque ela não existe, ou porque ela tem algum problema de identificação com relação à criança, o pai não reconhece adequadamente o filho, o pai tem problemas de drogadição, problemas de alcoolismo, não é uma figura positiva. Então, essa figura paterna positiva, ela não existe e a mãe, ou muitas vezes até o conjunto da família, não está em condições de educar, digamos assim. E não existem pouquíssimas políticas públicas que atendam essa demanda, o auxílio à família na educação dos seus jovens. Então, na maioria das questões de ato infracional, nós temos uma deficiência muito grande da família na educação dos filhos. E muitas vezes não se consegue, não se tem retorno, por mais que se trabalhe essa família, não se consegue o retorno de que essa família se estruture neste sentido, de educar esse jovem. Claro, nós tivemos várias conquistas, mas nós temos ainda muito que avançar até a implementação total em todo o país do ECA. Com certeza, com certeza. E como nós estávamos falando então nessa questão da delinquência, do ato infracional, nós também temos problemas bastante sérios hoje com relação a essa aplicação. Então, falamos da questão dos motivos, da motivação dessa delinquência. Hoje a droga, com certeza, é um fator extremamente fomentador dessa delinquência. Então, nós temos esse jovem que não tem a estrutura familiar e que, então, tem essa estrutura num ambiente de tráfico, num ambiente que então ele se sente gente, se sente recebido e se sente acolhido. E ali então ele se envolve na drogadição e ali então com certeza a delinquência bastante severa. Hoje nós temos adolescentes que estão envolvidos em atos infracionais graves, de roubo, de tráfico, latrocínio, e na quase totalidade desses casos a gente vê adolescentes que estão viciados em algum tipo de droga e normalmente hoje o crack. Estatísticas também revelam, doutora, que aumentou os casos de violência doméstica. Uhum. Com relação à violência doméstica, eu acredito assim, que as estatísticas... Eu tenho um problema com essas estatísticas. Sim. Que na maioria das vezes, acho que elas não revelam o que elas querem revelar. Sim. Então, na realidade, aumentaram os casos de violência doméstica porque aumentou o número de registros em relação a esses casos de violência doméstica. Antes, esses casos ficavam entre quatro paredes e raramente se fazia registro de ocorrência perante as autoridades em relação a esses casos. Especificamente com relação à Lei Maria da Penha, se pôde ver uma mobilização muito grande, inclusive das autoridades policiais, em atender esse tipo de caso. Antes, briga de marido e mulher podia chamar a polícia que não aparecia ninguém. Hoje, briga de marido e mulher, a polícia aparece rapidamente. Por quê? Porque normalmente um caso desse até pode concluir numa prisão. Então, a polícia atua mais fortemente nesses casos em que há um resultado. Né? Então, há efetivamente, com certeza, um aumento nesses números, mas eu tenho certeza que esse aumento não revela o aumento da violência. Eu acho que a violência talvez tenha reduzido bastante com todo esse trabalho perante a sociedade, com toda essa legislação, a violência reduziu bastante. O que aumentou foi o número de registros. Até porque tem outras situações em que se diz, não, reduziu, o número de furtos reduziu drasticamente o número de furtos. Não quer dizer que o número de furtos reduziu. O que reduziu foi o número de registros, porque as pessoas às vezes estão tão desestimuladas e desiludidas com a segurança que nem registram mais. Então, não é que eles não ocorreram, eles não foram registrados. Por isso que eu tenho um problema assim, com essas estatísticas. Claro, falando em violência, também notícias que nos chegam, né? Que há muitas crianças se drogando e também que acabam participando do tráfico de drogas. O crack está aí. Uhum. Né, com certeza, essa questão da drogadição é o mal que mais nos aflige hoje. E ele nos aflige porque ele está extremamente disseminado, não tem classe social, ele está disseminado em toda a juventude. E mais, nós não temos políticas públicas adequadas para combater, em número suficiente para combater ou para, no mínimo, minimizar que fosse esse mal. Né? Nossos atendimentos sociais, psicológicos para esse tipo de caso são extremamente falhos. Né? Haveria uma demanda muito grande que exigiria um orçamento bem significativo para atender a demanda.
Hoje nós não temos hospitais para internação, nem nos casos extremos. Se precisa de uma internação para um adolescente que está num caso extremo de crack, nós temos que encaminhar para uma fila imensa no Hospital São Pedro, que muitas vezes tem que ficar dias aguardando uma vaga. E, obviamente, essas famílias não têm, a maioria delas, estrutura para esse tipo de demanda. Muitas vezes a família não é continente e não tem esse compromisso de ficar ali naquela fila dias e dias esperando uma vaga, mesmo com ordem judicial, porque hoje a ordem judicial já não resolve mais pela falta de espaço para o atendimento. Então, o que acontece? Esse adolescente se desestimula e segue, não se consegue fazer com que ele tenha vontade de se recuperar. E principalmente porque aí está o maior mal. A gente não tem muito o que oferecer para esse adolescente em termos de futuro. Ele não vê futuro, né? Nunca me esqueço, no caso de um adolescente internado, em que ele estava respondendo um questionário e se perguntou nesse questionário o que ele esperava, qual era o maior desejo dele para o futuro, o que ele esperava de futuro. E o futuro, ele disse que ele desejava chegar aos 30 anos. Então, a expectativa dele de vida era 30 anos. Era o que ele esperava da vida dele. Então, quando a gente chega nesse momento, você vê que esses adolescentes, eles não têm nenhuma expectativa de futuro, nenhuma visão de futuro, é bastante difícil, né, de se fazer algum trabalho com eficácia. Claro. E falando em futuro, em expectativa, como assegurar, através do ECA, a saúde, a alimentação, a educação dessas crianças? Nós temos trabalhado bastante nisso, né? O Ministério Público tem sistematicamente instaurado inquéritos civis e buscado ajustamentos no âmbito municipal, junto ao município, para a implementação dessas políticas. E elas vão paulatinamente sendo implementadas, mas com bastante dificuldade. E o problema também é mantê-las, manter essas políticas de atendimento, essas políticas de atendimento integral, tanto à saúde quanto à educação. Hoje nós temos uma demanda muito grande também na área da educação infantil. Muitas vezes nós temos falta de vagas até para o ensino fundamental e hoje a educação infantil é algo bastante difícil porque os municípios não estão preparados para esse atendimento dessa demanda, não é? E está inchando de uma tal forma que não se está conseguindo dar atendimento adequado. Mas todas essas questões, na realidade, não deveriam ser judicializadas, né? O Estatuto preconiza que isso fosse desjudicializado, que essa questão deveria se resolver, então, no âmbito administrativo, deveria haver vontade política para resolver essas questões no âmbito administrativo. Mas, na realidade, o que tem acontecido é que nós estamos acabando tendo que judicializar todas essas questões. Muitas vezes, judicializando essas questões de atendimento à saúde, medicamentos, todas essas questões importantes, judicializando essas questões, a gente acaba, de uma certa maneira, legitimando alguma irregularidade. Porque o que acontece? Com uma ordem judicial, muitas vezes os municípios dão aquele atendimento fora do limite do orçamento deles, porque estão atendendo uma ordem judicial. Então, às vezes, eles até esperam que se judicialize a questão para que se resolva a situação de uma forma mais prática para eles. Então, é bastante difícil esse trabalho de políticas, de fomentar políticas públicas. Eu tenho certeza que é o mais difícil de se conseguir eficácia, mas a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Ok. E o ECA também fala de deveres. E dentro dos deveres nós temos aí a aplicação de medidas socioeducativas. Como é que está a aplicação dessas medidas na sua avaliação? Uma das grandes reclamações dos pais com relação ao Estatuto é justamente essa questão dos deveres. Eles dizem que o Estatuto criou deveres para os pais, deveres para o Estado e nenhum dever para as crianças e adolescentes. Então, eles dizem, os filhos não têm dever nenhum, né? Mas, na realidade, não é isso. O Estatuto tem todas as medidas, tanto de proteção quanto socioeducativas, então, só na área do ato infracional. Tem todas essas medidas de proteção para aplicação quando há descumprimento de qualquer um dos deveres naturais, elementares do ser humano, né, que signifiquem, no âmbito, então, socioeducativo, um ato que seria um crime, não é? Ou uma contravenção ou de qualquer natureza na seara penal. Mas essa aplicação das medidas socioeducativas hoje estão bastante difíceis.
isso talvez seja um dos argumentos, né, que faz fomentar bastante a questão da redução da imputabilidade penal. Por quê? Porque hoje se diz na comunidade que para o adolescente não dá nada. É a expressão que se diz, para o adolescente não dá nada, e mais esses adolescentes estão sendo usados em redes de tráfico, em redes de crimes, de macrocriminalidade. Esses adolescentes estão sendo usados porque se tem certo que para ele não dá nada. E isso não é falso, isso é verdadeiro. Na maioria das vezes, realmente acaba não dando nada. Porque se não for um caso em que o adolescente seja preso em flagrante de ato infracional, que esse ato infracional tenha grave ameaça ou violência à pessoa, ou seja, são poucos, vai ser o roubo, vai ser o homicídio, são atos infracionais graves, latrocínio com violência à pessoa. O tráfico de drogas não é um ato infracional com violência à pessoa. Então, em tese, o tráfico de drogas não admite que se possa internar esse adolescente. O tráfico, em tese, só admite medida socioeducativa até a liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade, ou seja, medidas em meio aberto. E essas medidas em meio aberto, há uma burocracia bastante grande em relação a elas, que faz com que, na realidade, seja bastante difícil de implementá-las, se o adolescente não quiser cumprir, o que normalmente é o caso nessas situações. O adolescente que quer cumprir, tudo bem, ele vai cumprir a medida, mas normalmente esse adolescente que quer cumprir e que cumpre adequadamente a medida, não é aquele adolescente que precisa da medida. Normalmente esse adolescente talvez até já esteja ressocializado, não é? O adolescente que precisa da medida e não cumpre a medida, ele tem várias oportunidades de se justificar e recomeçar, e com isso o tempo vai passando. E hoje essas medidas todas se extinguem em um ano. E na realidade da maioria das comarcas brasileiras, que algumas exceções, por exemplo, de capitais, que tem uma estrutura maior de funcionários, de servidores, de juízes, de promotores para atender essa demanda e de delegacias especializadas, na maioria das cidades isso não existe. Então, no interior, numa cidade como a minha, por exemplo, que nós temos 7 delegacias atendendo essa situação, e delegacias atulhadas de serviço, até que essas delegacias consigam remeter esses expedientes de ato infracional, investigar a autoria e remeter os expedientes de ato infracional para o Ministério Público, já passou um bom tempo. O Ministério Público vai fazer uma audiência de apresentação e tentar fazer uma remissão, e se o adolescente aceitar, ele vai iniciar o cumprimento dessa medida. Mas aí, se ele não quer cumprir, ele tem tempo para se justificar. Aí ele recomeça a cumprir e não cumpre, e tem mais um tempo para se justificar. E aí, quando vê, passou um ano. Isso é absolutamente natural. E aí, a medida tem que ser extinta pela nova interpretação da matéria do Superior Tribunal de Justiça. São novas interpretações que não constam no Estatuto. Então, isso é um grande problema que a gente enfrenta, essas interpretações legais que fazem, muitas vezes, com que essa implementação ela acabe não acontecendo pela realidade da maioria das comarcas. Claro, nós temos muito que refletir ainda sobre essas conquistas, mas o que pode ser corrigido ainda, doutora? Acho que nós precisamos, com certeza, criar formas de coerção mais forte para a criação de políticas públicas, né? Deve haver uma obrigatoriedade bem mais significativa dos municípios de darem prioridade absoluta a essa questão de criação dessas políticas públicas em todas as áreas, e esses programas, muitas vezes nós não temos nem os programas previstos no Estatuto de Proteção, de orientação de pais, de orientação à família, ao adolescente, programas de auxílio e tratamento a toxicômanos, a drogaditos, nós temos isso de forma muito ínfima, então é preciso que haja uma obrigatoriedade muito maior de se destinar recursos a isso, e na área socioeducativa, com certeza, a gente precisa revisar praticamente ali toda a legislação. Certo. Nós temos também problemas de abuso sexual, mas o Ministério Público até está fazendo um trabalho interessante, que são essas jornadas levadas até as comunidades do interior para alertar os pais, né, sobre os perigos. O que a senhora acha disso? Isso é bastante importante, porque normalmente em comunidades do interior a gente tem mais dificuldade de ter conhecimento desses abusos. Esses abusos muitas vezes não são noticiados. Em grandes cidades há um controle, um sistema de freios e contrapeso muito maior, porque normalmente todo mundo sabe meio que de tudo o que está acontecendo na casa do vizinho. Mas no interior isso há bastante, então isso tem que ser bastante difundido para que se possa
possa verificar, especialmente na escola, né, para que se possa verificar os sinais que indiquem as situações de abuso numa criança, e na escola a criança demonstra isso de uma maneira evidente, né? Então, no momento que se trabalhar essas escolas para verificarem esses sinais e buscarem as autoridades competentes, com certeza a gente vai ter uma atuação bem mais significativa. Só que o problema segue no sentido de que a gente acaba aplicando as medidas de proteção para a criança e não punindo muitas vezes o abusador, por causa das falhas do nosso sistema penal. E aí o abusador, que se sabe que o abuso é algo sistemático, muitas vezes segue livre cometendo novos abusos. É claro. E aumentar essa rede de proteção à criança, porque até a senhora não gosta de estatística, mas é uma estatística verdadeira. Segundo a Unicef, a cada 10 horas, uma criança é assassinada. Acho que nessa questão de homicídio, essas estatísticas são sempre verdadeiras, porque ali não há dúvida, todos os homicídios são, de regra, registrados, né? Mas aumentar a rede de proteção, isso é essencial. Se tem que trabalhar o máximo possível, aumentar as redes de proteção, e isso implica muitas vezes de trabalhar a sociedade para a criação de entidades de atendimento. As entidades de atendimento que se tem, então, saindo de entidades do Estado ou geridas pelo Estado, município, que seja, as entidades da comunidade, elas normalmente são muito frágeis. São entidades que lidam com pouquíssimos recursos e com pouquíssimos conhecimentos técnicos ou nenhum suporte técnico para um atendimento, e isso deveria ser fomentado, porque é ali na comunidade que se tem um trabalho de uma forma muito mais eficaz em pequenos núcleos. Acho que trabalhar em pequenos núcleos e fomentar e adequar, dar um aparato adequado para essas entidades, um suporte técnico, um suporte financeiro, para que essas entidades possam desenvolver um trabalho, e certamente, com certeza, com uma fiscalização bastante intensa, isso é algo que pode ser bastante produtivo. Nós temos ainda um meio minuto ainda, doutora. O menor infrator tem recuperação na sua avaliação? Com certeza tem recuperação. Se alguém tem recuperação, é o menor, né, o adolescente infrator. Se alguém tem recuperação, é ele. Só que o Estado ainda precisa avançar bastante para conseguir êxito nessa caminhada, na recuperação desse adolescente. Ok, doutora Andréia Weckert, promotora de justiça que atua na cidade de Canoas, bastante próxima de Porto Alegre. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua gentileza em atender o nosso convite, e nós vamos ficar por aqui e voltaremos na próxima semana com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá. Obrigada.